Agora vamos iniciar a nossa abordagem sobre o conteúdo para N3, né? Eu vou partilhar aqui na tela o material de apoio, né, do conteúdo para N3. Nós vamos iniciar a nossa abordagem sobre depreciação do ativo imobilizado. Amanda e Diego, vocês têm noção do que possa ser depreciação? Vocês já ouviram esse termo na contabilidade? Depreciação geralmente acontece muito com veículos, né? Uhum. Exatamente. E eu acho Exatamente. que imóveis também, né? O imóveis vai se acabando, a questão da reforma, precisa de reforma, seria depreciação. Exatamente. A depreciação ela é aplicada sobre o ativo imobilizado da empresa. O pronunciamento contábil que fala, né, sobre os aspectos de mensuração, de classificação, de conceituação do ativo imobilizado é o CPC 27. Seria interessante vocês darem uma olhada lá. Mesmo que seja uma linguagem técnica, né, uma linguagem difícil, mas seria interessante até para vocês começarem a ter um conhecimento, uma curiosidade sobre como que a matéria contábil ela é trabalhada lá nos pronunciamentos, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouco melhor. Antes de falar da depreciação, eu vou conceituar o que é um ativo imobilizado, porque a depreciação ela é aplicada ao ativo imobilizado. O ativo imobilizado é o conjunto de bens, né? Ou seja, é registrado um ativo, porque ativo registra esse conjunto de bens e direitos. Então, a depreciação é um conjunto de bens relacionados com a manutenção da empresa. São bens tangíveis, ou seja, bens físicos, que são utilizados na atividade operacional da entidade. Operacional da entidade. Fluindo benefícios econômicos futuros. Ou seja, para ser considerado imobilizado, né, tem que ser um ativo que é usado na atividade operacional da empresa e quando flui benefício econômico para a empresa. Um exemplo que eu vou trazer para vocês. Se o sócio compra um carro, um veículo para a sogra, por exemplo, no nome da empresa, esse veículo que a sogra está usando está sendo utilizado na atividade operacional da empresa? Não. Se não está sendo, não é imobilizado na empresa. Da empresa, mesmo que a nota fiscal esteja em nome da empresa, ok? Conforme em item 15 do CPC 27, o ativo imobilizado deverá cada item ser classificado e mensurado pelo seu custo. Então, um ativo, quando ele é adquirido, ele deve ser mensurado e registrado pelo seu custo. Mas o que é esse custo? Conforme o CPC 27, lá no item 16, os elementos de custos, custo de um ativo imobilizado compreende o seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação, que é o IPI, e de impostos não recuperáveis, que é aqueles impostos em que eu não vou ter direito de apropriar com o valor a pagar, sobre a compra, depois de deduzido os descontos comerciais e abatimentos. Então, basicamente, isso é o mais importante que vocês têm que entender. Mas, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condições necessárias também deverá entrar no custo de aquisição. Então, por exemplo, eu comprei uma máquina e preciso instalar essa máquina lá na minha empresa, tá? O custo para instalar essa máquina é um custo diretamente atribuível. Então, vamos supor que eu comprei uma máquina por 100 mil reais e para instalar vão me cobrar 5 mil. Qual que vai ser o custo de aquisição? 105 mil reais. Entra também o custo para a instalação, tá bom? Enfim, exemplo de custos diretamente atribuíveis. Nós temos custo de preparação do local, custo de benefícios dos empregados, custo de frete, de manuseio, custo de instalação e montagem, custos com teste para verificar se o ativo está funcionando. Tudo isso vai entrar no custo de aquisição. Então, o contador, quando chega a nota fiscal lá de um ativo imobilizado para registro, ele tem que estar com isso na ponta da língua, para que ele, de fato, consiga registrar, contabilizar o custo de aquisição do ativo imobilizado. Ok? Dando sequência aqui, ó.
Conforme o item 37 do CPC 27, o ativo imobilizado ele deverá ser classificado por classes individuais. Então, lá no balanço patrimonial, né, lá no ativo não circulante, vai estar lá os imobilizados por classes individuais. Quais são essas classes? Terrenos e edifícios, que são as edificações, máquinas, navios, aviões, veículos a motor, móveis e utensílios, equipamentos de escritório e plantas portadoras, né? Enfim, que seria o ativo biológico. Ativo biológico, plantas portadoras, aquilo que é ser vivo, né? O que seria planta portadora? Seria, por exemplo, quando você tem lá aquelas empresas agropecuárias que plantam eucalipto, né? O eucalipto é uma planta portadora, tá bom? Mas não vamos adentrar nesse aspecto, não, só para título de curiosidade. Dando continuidade aqui, agora vamos entrar no que nos interessa, a depreciação do ativo imobilizado. Um ativo imobilizado, quando usado para fins da atividade operacional de uma empresa, sofre o desgaste físico normal esperado, que é o desgaste físico natural de um ativo, né? Nós, na nossa vida como pessoa física, quando você compra um carro, você comprou o carro agora, 20 minutos depois que sai da loja, ele já desvaloriza, né? Então, o desgaste natural, desgaste físico normal, esse fator né, origina a depreciação. Então, para fins da atividade operacional de uma empresa que sofre o desgaste físico normal esperado, e contabilmente esse desgaste será contabilizado através da depreciação. Conforme o item 43 do CPC 27, cada componente de um item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo total deve ser depreciado separadamente. O que ele quer dizer aqui? Que os bens de uma empresa deverá ser calculada, a depreciação dos bens de uma empresa deverá ser depreciada individualmente. Conforme o item 48 do CPC 27, a despesa de depreciação de cada período deve ser reconhecida no resultado. Tá? A depreciação do ativo se inicia quando está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condições de funcionamento, na forma pretendida pela administração, e a depreciação de um ativo deve cessar, ou seja, deve encerrar, na data em que o ativo for classificado como mantido para venda. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Vamos supor que nós três aqui, nós somos sócios proprietários de uma transportadora que conta atualmente com 50 caminhões em sua frota. Só que 5 caminhões a gente quer vender, a gente não quer mais colocar esses 5 caminhões na estrada. A gente separa esses 5 caminhões no pátio da empresa e fala, bom, a partir de hoje, esses 5 caminhões não serão mais utilizados na atividade operacional e estarão disponíveis para venda. A partir do momento que um ativo imobilizado ele é segregado para venda, ele deve ser classificado como mantido para venda e a depreciação automaticamente deverá encerrar a partir daquela data. Por quê? Porque é um ativo disponível para venda, não é mais o imobilizado. Porque o imobilizado é um ativo que está sendo utilizado na atividade operacional da empresa. Então, quando acontece isso, a depreciação deverá ser cessada. O outro exemplo que acaba a depreciação é quando eu vendo o ativo da empresa, tá bom? O ativo imobilizado. Quando eu vendo um veículo, quando eu vendo móveis e assim sucessivamente. Beleza? Portanto, a depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou retirado do uso normal. Atenção, a não ser que o ativo esteja totalmente depreciado. No entanto, existem os métodos de depreciação pelo uso. Nesse método de depreciação, a despesa de depreciação pode ser zero enquanto não houver produção. Que esse método ele é utilizado em indústrias, tá? Nós vamos entender um pouco melhor quando nós falarmos sobre métodos de depreciação. Atenção, atenção, cuidado. Conforme o item 58 do CPC 27,
Terrenos e edifícios são ativos separados e são contabilizados separadamente. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Compramos uma fazenda. A fazenda custou 3 milhões de reais. Vou registrar lá fazenda, 3 milhões de reais? Não, eu vou ter que separar. Dentro desses 3 milhões, tem o valor venal da terra da fazenda e tem o valor das edificações, que é a casa da fazenda, o curral e assim sucessivamente. Benfeitorias, né? São as benfeitorias, perfeito, Diego. Que são as edificações e benfeitorias. Mas por que eu tenho que segregar? Porque, conforme o item 58 do CPC 27, pedreiras, locais usados como aterro, os terrenos e terras, né, têm vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados. Então, eu tenho que separar. Opa, comprei uma fazenda por 3 milhões. Desses 3 milhões, qual que é o valor venal da terra? Ah, o valor venal da terra é 2 milhões. Ah, beleza. Então, isso quer dizer que o restante, 1 milhão, é o valor da edificação e benfeitorias? Isso. Então, edificação e benfeitorias vai ser depreciado. Agora, o valor da terra, não. Porque terra tem vida útil limitada e não pode ser depreciado. Já os edifícios, né? A edificação tem vida útil limitada. E por isso são ativos depreciáveis. O aumento do valor de um terreno no qual um edifício esteja construído não afeta o valor contábil do edifício, porque são classes distintas para fins de depreciação. Vamos lá. Conforme o item 53 CPC 27, a gente vai começar a falar agora de base de cálculo de depreciação. O valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução de seu valor residual, né? O que é o valor residual de um ativo? É aquele valor em que eu espero vender aquele bem após o final da sua vida útil. Na prática, o valor residual de um ativo frequentemente não é significativo e, por isso, imaterial para o cálculo do valor depreciável. Complementando, o item 51 do CPC 27 diz que o valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício. Então, quer dizer o seguinte, no final do exercício, as empresas devem revisar esse valor residual e a vida útil dos ativos. E se caso houver alguma diferença na expectativa, alguma mudança, né? Se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil. Métodos de depreciação. Conforme o item 62, há vários métodos de depreciação. E eles poderão ser utilizados para apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Tais métodos incluem método da linha reta, método dos saldos decrescentes e o método de unidade produzidas. A depreciação pelo método linear, que é a mais utilizada pelas empresas comerciais e prestadores de serviços, resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo, caso seu valor residual não se altere. O método dos saldos decrescentes resulta em despesa decrescente, então eu começo a depreciar com um valor mais alto e vou decrescendo ao longo da vida útil. E o método de unidades produzidas é mais utilizado em indústria, resulta em despesa baseada no uso ou produção esperados. É a entidade que vai selecionar o padrão que melhor reflita o padrão do consumo dos seus benefícios econômicos. Enfim, vamos agora para finalizar nossa aula falando sobre um exemplo de cálculo e contabilização de uma depreciação. Suponha que vamos calcular e contabilizar a depreciação em 31 de janeiro de 2020 de um veículo adquirido no dia 1º de janeiro de 2020. Então, eu estou depreciando a depreciação do primeiro mês de uso daquele veículo. Pelo custo de aquisição de 120 mil. Então, o custo de aquisição do veículo foi 120 mil reais. O valor residual do veículo foi 20 mil reais. E a vida útil desse veículo, 5 anos. Então, nós teremos três passos para calcular a depreciação.
Primeiro, vamos calcular o valor depreciável. Mas qual é a fórmula matemática para calcular o valor depreciável? Valor depreciável igual custo de aquisição menos valor residual. Logo, substituindo, valor depreciável vai ser igual 120 mil custo de aquisição, menos 20 mil valor residual, que é o valor que eu espero vender esse bem após 5 anos. Valor depreciável igual a 100 mil reais. Na sequência, vamos calcular a depreciação anual deste veículo. Qual que é o cálculo, a fórmula matemática? Depreciação anual igual ao valor depreciável dividido pela vida útil. Logo, substituindo, depreciação anual igual 100 mil dividido por 5, que é a vida útil do bem, igual a 25 mil. Significa que este bem será depreciado o valor de 25 mil por ano, e em 5 anos ele será totalmente depreciado. E o terceiro passo é o cálculo da depreciação mensal, porque eu quero apropriar em 31 de janeiro, que é o primeiro mês. Aí qual que é a fórmula matemática? Depreciação mensal igual depreciação anual dividido por 12. Logo, depreciação mensal de 25 mil dividido por 12, que é a quantidade de meses em um ano civil, R$ 2.083,33. Calculamos a depreciação mensal deste veículo adquirido no dia 1º de janeiro de 2020. Vamos contabilizar no livro diário. 31 de janeiro de 2020, vou debitar a despesa com depreciação, vou debitar o resultado, professor. Por que você vai debitar o resultado? Porque a depreciação vai diminuir o PL da empresa, o patrimônio da empresa. Logo, é uma conta de resultado. E despesa, conforme a nossa regra geral para a escrituração, toda vez que nós aumentamos, debitamos. Então, debita-se despesa com depreciação, que é uma conta de resultado, ou seja, né, da DRE. Credita depreciação acumulada de veículos, que é uma conta que fica classificada lá no ativo, só que ela tem sinal negativo, ou seja, ela é uma conta redutora, retificadora do ativo. Como assim, professor? Porque eu estou reconhecendo a depreciação acumulada. Eu vou ter lá no meu ativo imobilizado, no grupo do meu ativo imobilizado, eu vou ter lá veículos. Quanto custa o veículo? Qual é o custo de aquisição do veículo em 31 de janeiro? Ah, 100 mil reais. Beleza. E vou ter também uma depreciação acumulada de veículo de menos 2 mil reais. Então, para o usuário que está lendo a informação nessa data, bom, eu tenho um veículo que o valor contábil é exatamente 98 mil. Por que 98 mil? Porque o custo de aquisição foi 100 e a depreciação acumulada é 2. Então, o valor contábil é 98. Se eu fosse vender esse veículo hoje, o valor contábil seria 98 mil reais. Assim que funciona. Transportando para o livro Razão. Vamos praticar. Então, eu abriria duas razonetes, debitaria aqui, né, despesa com depreciação. Despesa com depreciação. Valor 2.083,36, débito. Creditaria depreciação acumulada, que é uma conta redutora do ativo de veículos. Pronto, média das partidas dobradas efetuado. Então, galera, é assim que funciona. Ah, professor, quando que vai ter 25 mil aqui na depreciação acumulada? No 12º mês. Se todo mês eu for acreditando 2.083, lá em dezembro, 25 mil de depreciação acumulada por ano. Alguma dúvida, Amanda, Diego? Conseguiram entender a essência? Vai ser só Deu para entender. mesmo. Não entendi, Amanda? Vai ser praticando que eu vou saber se eu aprendi. Perfeito, Amanda, você falou tudo. Então, tanto é... Agora eu vou começar... Na próxima aula a gente vai fazer exercício de fixação, tá bom? Vou passar exercício... Vou publicar amanhã também, para vocês já tentarem fazer. A próxima aula a gente corrige. Dá uma olhadinha lá no portal também. Tem já uma videoaula gravada de depreciação do ativo imobilizado.
E a nossa parcial N3 já está publicada no portal para entregar no dia 28 de novembro, atenção, tá bom? No dia 23 de novembro, tá bom? Então, e na nossa N3 parcial tem uma operação de depreciação para ser contabilizada, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês já tentarem fazer, então vamos combinar assim. Vocês já tentam contabilizar a operação da prova parcial e na próxima aula a gente tira dúvidas. Beleza, Amanda e Diego? Ok. Tá bom. Pessoal, então é isso. Eu agradeço a participação de vocês dois, tá? Amanda e Diego, eu não sei, eu vou olhar agora se eu já... Porque vocês tiveram aquele problema de anexar lá no portal, né? É isso mesmo? Sim. Sim. Então eu vou verificar se eu de fato corrigi, considerei, tá? Na nota de vocês que vocês me mandaram. Beleza? Eu agradeço a participação e até a próxima aula. Beleza. Obrigado, Boa noite. professor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Amanda. Tchau.